Vamos então começar a quarta parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando ele está explicando acerca da necessidade do aprimoramento, do estudo, da reforma íntima, da mudança interior, para que possamos realizar um bom trabalho, um trabalho mediúnico verdadeiro com a espiritualidade superior. Para trabalhar de qualquer jeito, nós trabalhamos com os irmãozinhos inferiores, menos esclarecidos. Mas para trabalhar com a espiritualidade superior exige um preparo, exige estudo, modificação, abnegação, disciplina, perseverança. Então é isso que ele está colocando aqui. Vamos continuar aqui quando ele fala: permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. A mediunidade e o trabalho mediúnico existe em todas as religiões. Não se dá esse nome, se coloca como sendo de outra forma, mas existem médiuns trabalhando não só na religião espírita, onde se dá o nome de médiuns, onde se estuda o livro dos espíritos, que é um manual para o médium, para aquele que tem mediunidade ostensiva, mas nas outras religiões se dá outro nome, mas se vê claramente que é um médium atuando ali com o auxílio de um espírito para ajudar aquela pessoa, ajudar naquele trabalho, ou dando às vezes uma mensagem. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado ter encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Não, a mediunidade não é só um sexto sentido. A mediunidade é uma forma de trabalho, a mediunidade todos nós temos, é uma forma de trabalho, de aprimoramento. A mediunidade ostensiva, ela é pedida, o médium pede muito para ele poder exercer um trabalho, pagar mais rápido as suas dívidas, e ele é um trabalho de comunicação. Ele é mensageiro. Por isso nós vimos lá no livro Os Mensageiros, eram os médiuns ostensivos. O médium ostensivo é mensageiro. Trabalha na janela, ele trabalha de um lado com o plano espiritual, e do outro lado, desse lado aqui com o plano encarnado e do outro lado com o plano espiritual. Ele abre uma janela onde ele pode conversar com os dois lados, então ele passa a ser um mensageiro do plano espiritual para o plano dos encarnados. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Mediunidade ostensiva não é dom, não é privilégio, é um trabalho a mais que aquele espírito pediu para ter aqui quando reencarnasse. E para se trabalhar com os espíritos elevados, exige-se muita disciplina, muito estudo, muita dedicação, muito preparo do médium. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Então, todos nós somos espíritos, todos nós somos espíritos imortais. Estão neste vaso, ou estão fora do vaso, que são os desencarnados, mas somos todos espíritos, e a nossa mediunidade, a mediunidade que é comum a todas nós, está se desenvolvendo, estamos nos desenvolvendo cada vez mais com o nosso progresso, com a nossa elevação, com o nosso estudo, aprimoramento, colocando em prática aquilo que nós estudamos e aprendemos. E segundo a gente lê em alguns livros e a gente vê também algumas colocações do Emmanuel, o planeta de regeneração vai ser um planeta onde a maioria dos encarnados poderão se comunicar livremente
com os desencarnados, e a mediunidade ostensiva e a comunicação através de um médium ostensivo vai ser mais uma das coisas que vão se tornar obsoletas. É como tantas outras coisas do passado que não usamos mais, no futuro o médium ostensivo para esse fim não será mais necessário. É o que a gente vê nos livros, a gente vê em algumas colocações dos espíritos de Valdo também acerca do planeta de regeneração e das mudanças que teremos no futuro. Não alimenteis qualquer dúvida, né? Ele coloca aqui, todos nós, né, o futuro nos revelará que o serviço dessas naturezas pertence a todas as criaturas. No futuro todas as criaturas poderão se comunicar livremente entre os dois planos, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida, não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que mal poderíamos imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que há de vir. Então, elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, né? Nos iluminemos, busquemos o conhecimento, busquemos nos modificar, busquemos a ajuda dos espíritos superiores para termos força e perseverança, para crescermos e melhorarmos. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Jamais nós poderemos menosprezar a terra, porque a terra é o veículo de aprendizado, é na terra que nós nos aperfeiçoamos, é na terra que nós aprendemos a trabalhar em grupo, é na terra que nós crescemos, é na terra que nós alimentamos as amizades, os amores, as gratidões, né? Alimentamos o conhecimento, alimentamos a fraternidade, a compaixão. Então, todos os nossos esclarecimentos e toda a nossa elevação se deve ao nosso ir e vir à Terra. Nós temos que ser muito gratos ao planeta Terra e temos que auxiliá-lo o máximo que nós pudermos no seu desenvolvimento, na preservação e conservação da sua natureza. Porque ele é um ser vivo, o planeta Terra é um ser vivo exatamente como nós. O planeta Terra está em evolução exatamente como nós. As plantas, os animais estão em evolução, nós já fomos mineral, vegetal, planta, né, animal, nós estamos todos em evolução junto com este planeta. Só que este planeta, ele tem fim. Ele vai chegar uma hora que ele vai ser consumido pelo Sol quando o Sol implodir. E nós não, nós somos imortais. Nós vamos continuar em outros orbes, né, em outros planetas, nós vamos continuar o nosso desenvolvimento eternamente. Isso é uma coisa difícil da gente entender, porque tudo que nós conhecemos é perecível. Mas nós precisamos entender isso, nós não somos perecíveis, nós somos imortais. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e identifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente:
unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Unamo-nos todos em cooperação legítima com Jesus. Aprendendo e apreendendo dentro de nós os ensinamentos dele. Colocando em prática os ensinamentos dele. Olhando, vendo, analisando como ele viveu, para que sirva de exemplo para a nossa conduta, para a nossa vida. Ele veio para servir de exemplo de como a vida deve ser vivida. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Se nós construímos estradas, desviamos rios, levantamos prédios com o nosso conhecimento, temos que usar o nosso conhecimento também para nos elevarmos e ajudarmos os nossos irmãozinhos, né, animais, os nossos irmãos vegetais, o planeta, os nossos irmãos desencarnados, menos esclarecidos do que nós, auxiliarmos a todos a se melhorarem, a crescer e usarmos a nossa força e a nossa energia para ajudarmos a mudança e a regeneração do planeta, nos regenerando. Vou repetir. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, modificando as disposições milenárias, né, as disposições animalizadas do mundo milenárias. Nós estamos indo e vindo há milênios aqui neste planeta e mantemos ainda conosco instintos, mantemos ainda conosco ideias primitivas, né, sentimentos animalizados que nós temos que limpar, né, nós temos que modificar como nós modificamos o planeta com o nosso conhecimento. Nós temos que usar o conhecimento que está à nossa disposição para mudarmos esses sentimentos primitivos que existem em nós. Renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, realmente amarmos a nós e assim nós conseguiremos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas primeiro nós temos que nos conhecermos e temos que nos amarmos. Concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Que todas as relações humanas sejam santificadas através do sentimento, da palavra, da emoção, da vibração, da tolerância, da compaixão um para com os outros, da solidariedade. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. As coisas caminham lentamente, o importante é que elas caminhem sempre, caminhem para a frente. Que o importante é desenvolver o conhecimento e colocá-lo em prática. Não adianta buscar recursos, ensinamentos, cursos para desenvolver faculdades psíquicas
se nós não desenvolvermos a moralidade, a fraternidade, o amor incondicional dentro de nós. Nós podemos estar desenvolvendo armas que nos atrasarão, que farão com que a gente fique mais preso a este planeta. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Então, não busqueis desenvolver capacidades psíquicas, porque elas são adestráveis, elas podem ser desenvolvidas, Perdão. Mas elas têm que ser desenvolvidas e ela tem que acompanhar o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento espiritual, porque senão é o que ele diz aqui: ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Então, que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, na hora certa, com conhecimento, com discernimento, com capacidade de entendimento. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aproximar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos de semeadura. Só depois do fruto amadurecido é que vão aparecer as sementes para que haja novas semeaduras. Então eu não tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar comigo, em desenvolver as minhas sementes, em fortificar os meus frutos, em me transformar numa árvore frondosa que dá frutos. E aí, a partir desses frutos, aparecerão sementes e essas sementes farão novas semeaduras. Não é para pôr o carro na frente dos bois. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Isso é fundamental, falar é fácil. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. O que importa são as obras, as atitudes, os sentimentos, os pensamentos. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência e da esperança, do perdão que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Então não é só o trabalho no bem, do auxílio ao outro, do necessitado, da cesta básica, dos brechós, da arrecadação, da sopa, do levar mantimentos àqueles que precisam. Isso é um trabalho extremamente importante, mas o trabalho interno, que é o que ele diz aqui, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. Né? Como diz a oração de Francisco de Assis, que eu possa servir em vez de ser servido, que eu possa levar a paz, levar o amor onde houver discórdia. Então, em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. Em vossos serviços de fé,
não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Não exija o sacrifício dos benfeitores para que eles baixem para trabalhar com você. Ao contrário, eleve-se, modifique a sua vibração, se transforme e se eleve para poder trabalhar com os espíritos superiores. Isso é uma grande verdade, eles não descem, somos nós que subimos. São casos muito excepcionais e esporádicos que os espíritos superiores descem, normalmente em missão. Aí eles descem para os planos inferiores ou para ajudar em planos inferiores. Nós é que temos que fazer por merecer, subindo a nossa vibração para trabalharmos com espíritos melhores, com espíritos benfeitores. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu, o eu entre aspas, vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu, do ego, as nossas vontades, os nossos quereres, os nossos mimimis, não permitir que eles empanem a faculdade de refletir a divina luz. Que a gente possa ser templos limpos, filtros limpos para refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Olha que coisa linda. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho solar. Nós estamos, olha aqui, nós estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais pura a pedra, quanto mais preciosa a pedra, mais ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, quanto mais puro for o espírito, quanto mais limpo for o templo onde ele habita, mais capacidade ele tem de refletir as luzes divinas. Somos pedras preciosas e precisamos nos lapidar. E vamos lembrar que é só diamante que lapida diamante. Então somos nós, nos atritos que temos conosco mesmo e com os outros, que nós nos lapidamos. Dói? É claro que dói. É difícil? É claro que é difícil. Mas é extremamente necessário e importante para que nós possamos crescer, para que nós possamos verdadeiramente sermos pedras preciosas para refletirmos a luz do sol, como ele coloca aqui. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Então não se preocupe com os fenômenos, não se preocupe com as coisas materiais, e sim com a espiritualidade, o espírito e principalmente a sua alma, que é um espírito encarnado. É com isso que nós temos que nos preocupar. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali, aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento.
Olha que coisa linda essa transfiguração do Alexandre, onde as vestes deles ficaram, como ele diz aqui, neve, tornaram-se de neve radiosa, né? Um branco neve que irradiava luz. Sua fronte emitia luz intensa e suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes, emanavam raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Que cena linda, maravilhosa. Profunda emoção dominou-me o íntimo, e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Diante de uma visão linda dessa, de uma energia, recebendo essas energias, não tem como não chorar. Cair em prantos é o normal, né? Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes semelhante transfiguração. Tocando-me um braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Olha que maravilha, que coisa linda! Todas as potências da natureza, todas as energias da natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre. Todas as energias estavam ali em volta dele, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. Então ele agrupou todas aquelas energias da natureza para transformá-las e pegar essas energias e devolvê-las a todos que estavam ali. Todos receberam essas energias, todos foram energizados através do Alexandre. Olha que fantástico, que lindo. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então, ali, depois dele irradiar todas aquelas energias e energizar todos que estavam ali, aonde ele foi o filtro, as energias passaram por ele e ele passou para todos, ele voltou à sua figuração normal, voltou à sua luminosidade, à sua energia normal e fez uma prece de encerramento dos ensinamentos ali para encarnados em desdobramento da Terra e desencarnados em busca de aprimoramento e aprendizado. Este capítulo é um capítulo que contém ensinamentos fantásticos, principalmente para aqueles que trabalham em mesa mediúnica. Esse capítulo é muito importante, é muito esclarecedor. Por isso, aqueles que são médiuns ostensivos, leiam e releiam este capítulo, porque é muito importante compreendê-lo muito bem. Da mesma forma que tem que ler e reler o Livro dos Médiuns, que é um manual para poder entender a sua mediunidade e como proceder com ela. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.